dando continuidade, eu vou falar um pouquinho do princípio da moralidade. Então, nem tudo que é legal é moral, como a gente já discutiu aqui há poucos minutos atrás. Então, o que é a moralidade? A moralidade é a honestidade, a boa-fé, a lealdade no serviço público, certo? Então, uma palavra que é o bizu aqui para moralidade é exatamente honestidade, boa-fé, lealdade, entre outras ideias aí que são atendidas pelo princípio da moralidade. A publicidade, eu falei aqui já na aula alguns minutos atrás, os atos administrativos, eles têm que ser publicizados, beleza? Lembrando que tem algumas exceções, Por exemplo, um inquérito policial que trate algumas diligências que trate de um inquérito sobre um estupro. Então, eu vou publicizar, eu vou dar publicidade a esses atos que a administração vai fazer? Não, né, pô? Não, por quê? Porque isso vai constranger mais ainda a vítima. Né? Alguns atos administrativos que tratem de segurança nacional. Eu vou dar publicidade a esses atos? Não, né, pô? Porque se é segurança nacional, se eu der publicidade, vai ficar aberto. Dá para entender a ideia? Então, esses atos, eles têm que ser publicizados para atender ao princípio da publicidade. Lembrando que essa publicidade aqui, ela tem que ser uma publicidade oficial. O que quer dizer isso? É o seguinte, eu já vi questão do CESP, coloquei até no material de vocês, mas vou falar. Por exemplo, o administrador, ele faz um ato administrativo e ele pensa assim, a questão do CESP disse assim, ó, tal administrador fez um ato administrativo e publicizou na Voz do Brasil. Sabe o que é a Voz do Brasil? Que passa na rádio, né? Todo dia, 7 horas da noite, tal. Aí ele disse, por publicizar na Voz do Brasil, que é uma coisa de amplitude nacional, atendeu o princípio da publicidade. Não. Por quê? Porque precisa dessa publicidade, lembrando que essa publicidade ela está em aspas. Por quê? Porque não é todos os atos que devem ser publicizados. Quando falar de questão de segurança nacional, ou que ferir a dignidade de alguém, o decoro e tal, pode mitigar essa publicidade. Dá para entender o que eu estou dizendo? Todo mundo dá para entender? Sim? Ok? Essa publicidade ela tem que ser em meios oficiais. Por exemplo, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado. Então, vamos imaginar um ato administrativo. Convocação dos aprovados no concurso para nomeação. Nomeação dos aprovados no concurso. Esse ato tem que ser publicizado, tem que ter publicidade? Tem. Vai ser publicizado aonde? Por exemplo, se for da Polícia Militar, Polícia Civil, Diário Oficial do Estado. Se for de um órgão federal, Diário Oficial da União. Beleza? Agora, se for de uma prefeiturazinha pequena que não tem diário oficial, ele pode, imprimir, colocar no mural da prefeitura, já atendeu o princípio da publicidade. Deu para entender? Quem é que vai, quem porra vai olhar o mural da prefeitura? Bicho, não sei, velho. Não sei quem vai olhar. O que interessa é que deu publicidade. Se alguém quiser olhar, vai olhar. Beleza? Ok? E o princípio da eficiência. O que é o princípio da eficiência? Meu irmão, a administração trabalhar eficiente, pô. Com economicidade, com rapidez. Agora, eficiência não significa que na doidiça. Não é na doidiça, né? Por exemplo, o Estado quer construir uma ponte passando pelo rio. Tem um rio, vai construir uma ponte para ligar as duas margens. Aí faz a licitação para ver quem é que vai construir a ponte. Aí um diz, eu construo por 10 milhões. Aí outra empresa diz, eu construo a ponte por 6 milhões. Aí, para atender o princípio da eficiência, da economicidade, tudinho, vamos pegar a mais barata. Aí quando vai olhar, a ponte, a construtora vai construir com areia da praia. Vai ser eficiente? Não. Então, o princípio da eficiência não é o mais barato, mas é o que é mais eficiente. Dá para entender, né? Pô, todo mundo é adulto, sabe? É fácil entender essa porra aí. Beleza? Deu para entender, né, velho? Então, esses princípios, eles estão expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? Existem dois outros princípios que também estão expressos na Constituição Federal, mas eles não estão no caput do artigo 37. Eles estão no artigo 5º, em um dos incisos do artigo 5º.
Quais são esses outros dois? Ampla defesa e contraditório. Ó, colocar aqui, ampla defesa e contraditório. Contraditório. Paróxito terminado de ditongo. É acentuado. Contraditório. Beleza? Ampla defesa e contraditório. Ó, uma coisa que vocês têm que saber. A ampla defesa e contraditório, eles têm que ser atendidos tanto nos processos judiciais quanto nos processos administrativos. Vou fazer um parêntese aqui para vocês entenderem. Ó, existem dois tipos de processos. Existem até três, mas agora a gente vai analisar dois. Vamos analisar dois tipos de processos que acontecem no Brasil. Existem processos judiciais e existem processos administrativos. Beleza? Por exemplo, você, servidor público, amanhã, se você fizer uma merda no serviço público, exemplo, bater a viatura. Então você vai ter que explicar por que você bateu a viatura. Por quê? Porque gerou um dano e esse dano alguém vai ter que pagar. Deu para entender? Então você vai ter que explicar, pô, por quê. Então, isso você vai responder um processo administrativo, chamado de processo administrativo disciplinar. Deu para entender? E se você entrar na justiça contra alguém, por exemplo, então você vai responder um processo judicial. Dá para entender a diferença dos dois? Ó, tanto no processo judicial quanto no processo administrativo, é assegurado, abre o coração para Jesus que eu vou dizer, é assegurado aos litigantes, ou seja, tanto de um lado quanto do outro, tanto quem está acusando como quem está sendo acusado, no processo judicial ou no administrativo. Dá para entender a ideia? É assegurado aos litigantes ampla defesa e contraditório, beleza? Ampla defesa, ou seja, bicho, você vai se defender, você pode se defender amplamente, você pode constituir uma testemunha, você pode procurar um documento, você pode buscar uma imagem de câmera. Ampla defesa são as pessoas que estão no processo, tanto de um lado quanto do outro. Ampla defesa, beleza? E o contraditório, o que é o contraditório? O contraditório é você contradizer o que já foi dito. Dá para entender? Não, né? Beleza. Ou no administrativo também. Vamos imaginar assim, ó, eu sou servidor público, bati a viatura. Aí o que acontece? Meu superior hierárquico vai fazer um processo administrativo disciplinar. Beleza? Um processo administrativo disciplinar. Porque eu falo rápido aí. Processo administrativo disciplinar, um PAD. O que acontece? Acontece que eu quero saber como é que está o PAD. Então eu vou lá na secretaria do meu órgão, tem um órgão, né? Eu sou de um órgão, vou lá na secretaria e digo, ó, minha matrícula é tal, tem um processo aí administrativo contra mim, e eu quero dar uma olhada, como é que tá? Aí o cara, beleza, eu vou procurar aqui, diz tua matrícula, tal, ó, tá aqui o processo. Aí eu faço, então beleza, eu vou dar uma olhadinha aqui, o cara diz, ó, pode olhar aí. Eu dou uma olhada e eu vou ver o que foi já acusado a mim. Então o que é que acontece? Eu posso contradizer o que está dizendo aqui. Entendeu? Então, princípio do contraditório. Isso é assegurado a mim num processo. Tanto no processo judicial, quanto no processo administrativo. Lógico que vai ter as especificações. Como é que vai? No processo judicial é o advogado que vai ter que olhar, tal, tal. Mas o que eu quero que você entenda é que esses dois princípios são princípios administrativos que estão expressos na Constituição Federal, no artigo 5º. Deu para entender? São princípios administrativos. Por quê? Porque eles têm que ser atendidos também no processo administrativo. Ok? Esses princípios estão expressos no artigo 37 e esses estão expressos no artigo 5º da Constituição. Beleza? Ampla defesa. Você está sendo acusado de alguma coisa. Então, você pode amplamente se defender. Você pode constituir uma testemunha, você pode pedir a imagem da câmera de algum lugar, uma foto, um documento. Dá para entender? Ampla defesa. Agora, obviamente que quem vai falar isso aqui para vocês é a Gabriela. No processo judicial, criminal, essa ampla defesa, ela é... Porque você não pode fazer uma defesa ilegal, por exemplo. Entendeu? Mas ela vai explicar a vocês isso aí. Tá certo? Então, pronto. Questão CESP. Aí você diz, a questão CESP diz assim, os princípios expressos na Constituição Federal são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Certo. Eles estão expressos na Constituição. Beleza? O negócio é não brigar com a prova. Não brigar com a prova. Beleza? A prova de 2018, da PM daqui, ela trouxe uma questão bem simples disso aí.
Vai para a questão 27. Na verdade, foi a prova de 2017 da Polícia Militar daqui de Alagoas. Disse assim, ó, essa é a questão que se o cara errar, não precisa nem olhar o resto da prova, né? Porque o cara não estudou porra nenhuma, né? Diz assim, a questão 27 de vocês diz assim, ó. Galera do online, é uma questão da prova da PM de Alagoas 2017, daqui. Da PM daqui de Alagoas. Vamos lá. No que se refere aos princípios e poderes da administração pública e ao serviço público, julgue o item a seguir. A atuação da administração pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certíssimo, né? O cara que errou isso aqui não precisava nem corrigir o resto da prova, que já sabia que não ia passar, né? Vai para a questão 29. Já fizemos a 29? Ó, prova da PM do Distrito Federal 2010. Ela diz assim, ó, no que se refere aos institutos do direito administrativo, julgue o item subsequente. Pelo princípio da legalidade, eu fazendo essa prova, eu sublinho legalidade. Sublinha aí legalidade. Sublinha a palavra legalidade. Para que você sublinhar? Olha para mim. Sublinha e olha para mim. Por que você sublinha a palavra legalidade? Porque o seu cérebro, ele é feito para não se cansar, beleza? Então, você tem que começar a acostumar o seu cérebro. Se você vai ler uma coisa muito extensa, você vai lendo, e lembrando que a prova tem 120 questões, né? Então você vai lendo e você vai esquecendo do começo da frase. Você vai esquecendo. Aí chega no final da frase e diz, é o que mesmo que ele quer? Não tem esse negócio, né, velho? Então o que é que você faz? Quando você está fazendo a prova, velho, o começo da questão sempre geralmente é a chave, né? Aí você sublinha para o seu cérebro saber que você vai ler o resto referente à legalidade. Entendeu? É estratégia. Vamos lá. Qual é a mesma questão? 29. Tá vendo? No que se refere aos institutos do direito administrativo, julgue o item subsequente. Pelo princípio da legalidade, aplicável no âmbito da administração pública. Até aí tá certo? Certo. O administrador público pode praticar todas as condutas que não estejam expressamente proibidas em lei. E aí, tá certo? É errado. Pô, muito... Caramba, deixa eu ficar repetindo. Caralho, muito bom, pô. É errado, velho. Por quê? Porque quem pode... o administrador só pode fazer o que a lei determina. Isso aqui que o Sesp falou é quem? É o particular. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Beleza? Você pode dirigir de sandália havaiana, porque a lei proíbe, né? Você pode dirigir descalço? Pode, porque a lei não proíbe você dirigir descalço. Você pode dirigir sem camisa? Pode, porque a lei não proíbe você dirigir sem camisa. Você pode dirigir nu? Pode, porra, a lei não proíbe você dirigir nu. Não proíbe, velho. Não pode sair do carro, mas dirigir pode. Dúvidas? Pronto. Beleza, galera? Vamos lá. Pega aí mais questões pra gente fazer. No meu agora não tem mais os números. Eu vou dizer o código, beleza? Vai pro começo da apostila. A gente parou em qual questão? No começo. Só? Eu pulei? Então, possivelmente é a 9 de vocês. É a questão Q, 36, 95, 28. Essa que eu quero... A 10. Ela começa... Calma. Ela começa UDPF. 11. Vai para 11. 11. Vai para 11. Pronto, vai para 11. Vai para 11, meu filho, vá. Considere, o código da questão é Q369528. Considere, questão 2014, da agente da PF. Considere que o Departamento da Polícia Federal é órgão responsável por exercer as funções de Polícia Judiciária da União, julgue o item seguinte. Até aí, só informações. O item é assim. O Departamento da Polícia Federal, em razão do exercício de atribuições de Polícia Judiciária, não se submete ao princípio da publicidade, sendo garantido sigilo aos atos praticados pelo órgão.
Errado. Eu vou dar um exemplo para você. Remoção de um servidor, remoção de um agente da PF, de um escrivão, de um delegado, de uma superintendência para outra. Isso é um ato do órgão Polícia Federal? É. Esse ato precisa ser publicizado? Sim. Vai ser publicizado onde? No Diário Oficial da... Exatamente. Entendeu? Agora, um inquérito policial da Polícia Federal sigiloso precisa ser publicizado? Deu para entender, velho? Vê como é simples. Passar em concurso é muito fácil. É muito fácil. Eu fiz a 10. Não, vamos lá. Ó, 10. A questão é Q88677. A respeito dos princípios que regem o direito administrativo, julgo o seguinte. O concurso público para ingresso em cargo ou emprego público é um exemplo de aplicação do princípio da impessoalidade. Certo ou errado? Certíssimo, velho. Certíssimo. Eu vou melhorar agora. Eu vou ser o CESP. Vou ser o examinador. O concurso público para ingresso em cargo e função, cargo ou emprego público, é exemplo de limite imposto à administração pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Certo ou errado? Certíssimo, certíssimo. Por quê? Porque a administração ela não pode botar o administrador, pense, o governador do estado. Se não houvesse isso aqui, o governador do estado ia botar quem? Quem ele quisesse. Mas isso aqui é o quê? Um limite para a administração pública. Deu para entender? Muito fácil. Vai para 12. O princípio da publicidade, questão Q273800. O princípio da publicidade aplica-se de forma absoluta. Tá certo ou tá errado isso? Errado, velho. Por quê? Porque vai ter momentos que não vai poder publicizar esses atos administrativos. Entendeu? Muito fácil, né? É muito fácil. Ó, eu vou continuar a pergunta. O princípio da publicidade aplica-se de forma absoluta no âmbito da administração pública, já que exige a ampla e irrestrita divulgação dos atos praticados por ela. Errado, né, velho? Errado. Beleza? Ó, essa próxima, a veiculação do ato praticado, tá vendo aí? Sim ou não? É a que fala da Voz do Brasil. Ele diz, se publicizar na Voz do Brasil, já era. Pô, não, pô. Tem que ser numa coisa... tem que ser em alguma coisa oficial. Num diário oficial, num mural oficial de uma secretaria, tal. Beleza? Vai para a próxima. Questão Q88676. Diz assim, ó, o princípio da eficiência, sublinha eficiência. O princípio... Qual é o número? Segundo o Márcio, é a 14ª. É a 14ª questão, beleza? Beleza? Miguel Palmeira, vamos melhorar aqui o trabalho. Miserável, é um desse. Olha, a questão 14 assim, ó. O princípio da eficiência, sublinha eficiência, não está expresso no texto constitucional. Certo ou errado? É errado, pô, ele aqui. Tá errado. Beleza? Próxima. A 15 agora, viu? A 15ª. Questão Q39215. Coincidência, né? A respeito dos atos administrativos, serviços públicos, a possibilidade de reconsideração. Ó, essa questão, ela não é... Ela é além do que a gente já trabalhou hoje, mas eu vou responder. A possibilidade de reconsideração por parte da autoridade que proferiu uma decisão objeto de recurso administrativo atende o princípio da eficiência. É o seguinte, ó, a autoridade, ela tomou uma decisão. Essa decisão atingiu alguém entrou com recurso. Aí a própria autoridade olhou e disse, eita, realmente, eu errei, reconsidera. Por exemplo, atingiu o princípio da eficiência? Sim, pô, sim, por quê? Porque o cara foi... Pô, realmente eu errei. Estou sendo eficiente e para quê? Para fazer o negócio andar mais rápido. Beleza? Como é? Não entendi. Quando o administrador público reconhece que o que ele propôs não está sendo mais eficiente, Não.
Anula quando é ilegal, revoga quando não é mais oportuno e não é mais conveniente. Beleza? Pronto, galera. Acabamos aqui a ideia dos princípios expressos na Constituição Federal. Então, eu vou ter os princípios expressos no artigo 37, eu vou ter dois princípios expressos no artigo 5º. Mas a prova do SESP, ele pergunta qual? Esses aqui, ó. Os princípios expressos no artigo 37 são esses aqui, beleza? Deu para entender? Eu trouxe isso aqui só para quê? Para a gente ter conhecimento que esses princípios também estão na Constituição expressamente. Beleza? Ok? Ampla defesa e contraditório. Onde é que vai utilizar isso? Tanto no processo administrativo disciplinar, como com a professora Gabriela nos processos judiciais. Tá certo? Existe uma outra gama de princípios que esses estão implícitos. Tá aqui, ó. Princípios implícitos. Toda proparoxítona não é acentuada. Vamos lá. Vocês concordam comigo que supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público são dois princípios que estão implícitos na Constituição? São dois princípios que estão implícitos na Constituição. Beleza? Outros dois princípios que estão implícitos na Constituição é a razoabilidade e proporcionalidade. Então, razoabilidade e proporcionalidade são dois princípios que também estão implícitos na Constituição Federal. Helder, como é que eu vou saber o que é razoável, o que é proporcional? O direito administrativo diz que é o senso comum do homem médio. O que é o homem médio? É um cara que nem é um jurista e nem é o cara que não sabe de nada. É um homem médio. Então, qualquer pessoa que tenha um raciocínio médio, ele entende o que é razoável e o que é proporcional numa ação de um administrador. Deu para entender? Então, a ação do administrador, quem é o administrador, eu expliquei no começo da aula. São as pessoas que fazem parte da administração pública, certo? Direto ou indiretamente. Direto e indiretamente, assim. As pessoas que fazem as funções de administração pública. Então, qualquer pessoa, qualquer homem médio, qualquer senso comum, entende que o que é razoável, o que é proporcional para a atividade pública. Deu para entender? É simples, né? É um entendimento do homem médio, beleza? Tem uma questão aí. A questão começa, o princípio da razoabilidade, tem? É a próxima. Tem? 16ª. Show? 17ª. 17ª diz assim, ó. Eu não sei qual é o código dessa. Boa. O código é Q792350. Ó, questão do TRF, não é questão de polícia, eu achei questão do TRF. Aí diz assim, ó. O princípio da razoabilidade. Aí, tipo, 2 pontos, né? O que é? Letra A. O princípio da razoabilidade se evidencia nos limites do que pode ou não ser considerado aceito, e sua inobservância resulta em vício do ato administrativo. Certo ou errado? Errado? Por que errado, meu irmão? Você é doido? Tá não, pô. Tá, ó, vou repetir. Ó. O princípio da razoabilidade se evidencia nos limites do que pode ou não ser considerado aceitável. Tá certo. O que pode ou não ser considerado aceitável. Vamos lá. Você vê um administrador, o policial. O policial vem com a viatura, presta atenção, o policial vem com a viatura, vê dois cidadãos andando na rua. Aí o cara aí na viatura, e aí, bora? Vai. Aí desce. É toda a ensinação, né? Bora, bota a mão na cabeça. Você tá do outro lado da rua. E você viu toda a cena acontecendo. Perceba que você está pensando, né, a cena, né? A viatura, né? Tá pensando na força-tarefa, tá amarelinha? Aí, bora, bota a mão na cabeça. Aí o cidadão bota a mão na cabeça, o policial codreia a arma, revista o cara, não tem nada. Vira aí pra mim, moral. O cara virou. Mora onde? Como é teu nome? Trabalha.
Tem quantos anos? Pergunta esse tipo, né? Ao final, pronto, pode ir. Esse é o trabalho da polícia, é o trabalho que a lei me determinou, eu como agente de segurança pública, fazer e você está liberado. Foi razoável? Foi razoável, foi razoável. Né? Então, o que é que acontece? Quando a questão do CESP disse, a razoabilidade se evidencia, ou seja, percebe-se nos limites do que pode ou não ser aceitável. Tá certo, pô. Aí pronto. A inobservância dessa razoabilidade resulta em quê? Em vício do ato administrativo. Perceba que o abordar é um ato, é a administração, é o Estado dizendo, moral, para isso. Se tu tiver com droga ou com arma, tu vai ser preso. Isso é o Estado dizendo. Beleza? Dá para entender, né? É o Estado dizendo isso. Então, se ultrapassar a razoabilidade, vai ter um vício naquele ato administrativo, ou seja, ele vai estar viciado, aquele ato vai estar viciado, ou seja, vai ser ilegal. Beleza? Simples. Percebeu a ideia da razoabilidade? Muito simples, né? Galera, tem um outro princípio que ele vai caminhar com a gente pra caramba. É o princípio da autotutela. Autotutela. Se liga. Autotutela. Tutela, toda vez que você encontrar esse nome, não é titela, tutela, beleza? Tutela. Toda vez que você encontrar esse nome aqui no direito administrativo, você vai pensar em controle, beleza? Eu mesmo vou me controlar. Então, o que é a autotutela? O que é o princípio da autotutela? É quando a própria... Presta bem atenção, bicho. Isso aqui é importante pra caralho. É quando a própria administração, ela pode se controlar. Deu para entender? Ela faz um ato administrativo, perceba que ato é ação. Uma ação que a administração faz. Remoção de um servidor, ordem de serviço, qualquer coisa que a administração faça é uma ação, é um ato administrativo. Beleza? Abordar um cidadão, um ato administrativo. Então, quando a administração faz um ato e ela olha para esse ato e diz, caramba, fiz errado. O que ela pode fazer? Ela mesma pode se controlar. Entendeu? Princípio da autotutela. Todo mundo entendeu o que eu falei? Entendeu? Pronto. O ponto-chave do princípio da autotutela é a súmula 473 do STF. A súmula 473 do STF. Escreve isso aí no teu caderno e olha para mim. A súmula 473 do STF, bicho, eu costumo dizer que ela tem que estar tatuada, velho, em você, a súmula 473. Então, ela tem que estar na sua mente de um jeito espetacular. Então, eu vou explicar o que diz a súmula 473. A súmula 473 diz assim, a administração pode anular seus próprios atos quando esses atos forem eivados de ilegalidade, porque desses atos não geram efeitos, não geram efeitos. E a administração pode revogar esses atos quando esses atos não forem mais oportunos ou não forem mais convenientes. Muito obrigado, Magda. Um ato administrativo é feito. Se esse ato for ilegal, a administração pode anular esse ato. Se esse ato não for mais oportuno ou não for mais conveniente, a administração pode revogar esse ato. É o seguinte, vê. A administração fez algum ato. Vamos imaginar um ato de remoção de servidor. Removeu o servidor de um setor para o outro. Vamos lá, vamos pensar na polícia. Removeu o servidor de um batalhão para o outro, polícia militar. Ou removeu o servidor de uma delegacia para outra, policial civil. Então, a administração removeu o servidor de um batalhão para o outro. A administração disse, caramba, esse cara, ele era essencial lá no outro batalhão, porque ele sabia fazer um negócio e ficou sem ninguém que soubesse fazer. O que é que a administração faz? Esse ato volta, exatamente, é a ideia de voltar. Esse ato foi ilegal? Não, porque a própria administração pode remover um servidor. Mas esse ato
ele não é conveniente ou oportuno, porque deixou uma brecha lá. Então, o que é que ele faz? A administração revoga esse ato, entendeu? Porque esse ato não é mais oportuno ou não é mais conveniente para a própria administração. Deu para entender? Isso é uma análise de mérito. A gente vai aprender isso daqui um pouco mais para frente. Mas isso é uma análise de mérito. O que é uma análise de mérito? É quando a administração analisa o mérito, se é oportuno ou se é conveniente aquele ato que ela vai fazer. Deu para entender a ideia? Deu para entender a ideia? Então, a súmula 473, ela diz exatamente isso, que a administração, princípio da autotutela, a administração pode anular os seus atos quando esses atos forem eivados de ilegalidade, porque desses atos não geram-se efeitos. Ou a administração pode revogar os atos quando não forem mais oportunos, não forem mais oportunos, nem forem mais convenientes. Esses atos podem ser revogados. Deu para entender? Aí a súmula continua, aí a súmula bota uma vírgula e diz: ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. O que quer dizer isso? Muita gente não consegue entender isso. Ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Em todos os casos, quais casos? Ou na anulação ou na revogação. Presta atenção na coisa que eu vou dizer. Possivelmente ninguém vai dizer isso a vocês. Tudo que você quiser, você pode entrar no Poder Judiciário. Irmão, se você levar uma topada e disser que foi o seu vizinho que botou a pedra para você cair porque ele não gosta de você, você pode entrar na justiça. Deu para entender? Aqueles buracos que às vezes tem nas ruas, não dá culpa na prefeitura. Pode também. Pode. Beleza. Deu para entender? Ou seja, tudo, velho. Você pode... tudo você pode botar na justiça. Deu para entender a ideia? Por isso que a súmula 473 do STF, quando ela diz tudinho, ela, vírgula, ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Ou seja, você pode entrar na justiça se a administração fez um ato e anulou, e você disse, rapaz, anulou, me fudeu, vou entrar na justiça. A administração revogou um ato, revogou, me fudeu, vou entrar na justiça. Entendeu? Ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Alguém não entendeu isso que eu falei? Você no YouTube, você entendeu, velho? Que bom. Então, isso aqui é o princípio da autotutela, beleza? Vai ter lá na frente, vai ter algumas coisas que a gente tem que entender mais. Por exemplo, o Poder Judiciário também pode anular um ato administrativo do Poder Executivo. Mas o Poder Judiciário, na sua função típica, o Poder Judiciário não pode revogar, porque aqui ele vai estar analisando uma questão de mérito. E o Poder Judiciário, na sua função típica de judiciário, ele não analisa mérito. Deu para entender? Isso é um pouquinho mais lá na frente. Mas o que é o princípio da autotutela? Conclusão. O que danado é o princípio da autotutela? É o poder que a administração tem de autocontrolar-se. Beleza? Como é que ela auto se controla? Ela auto se controla anulando um ato que seja ilegal ou revogando um ato que não seja mais oportuno ou não seja mais conveniente. Helder, me dá um exemplo de ato ilegal. Simples. Imagina, o cara passou num concurso, para delegado. O cara tem que ser formado em quê? Em direito. Aí quando o cara foi nomeado, passou alguns meses, a administração descobriu que o diploma do cara é falso. Então, é um ato ilegal. O que a administração vai fazer? Anular o ato de nomeação daquele cara para delegado. Deu para entender? Simples. Mas não, isso aqui é coisa simples. Beleza? Eu não gosto de complicar a vida de ninguém. Beleza? Vou apagar aqui, hein? Pode apagar? Súmula 473 do STF, velho. Você vai chegar em casa e você vai antes de ficar no WhatsApp conversando besteira, você vai dar uma olhada nisso aí, tá certo? Vê como o CESP perguntou, na sequência aí, questão Q 647119. Tem essa questão aí de vocês? 18, questão 18, boa, questão 18. Diz assim, o diretor-geral da Polícia Civil de determinado estado exaurou um ato administrativo. O que é exaurar? Não. Exaurou, fez o ato administrativo, fez. E criou todo, criou e acabou ele.
exaurou um ato administrativo e posteriormente, ou seja, no futuro, revogou esse ato administrativo, por entender ser inconveniente a sua manutenção. Então, o diretor da PC fez um ato, depois disse, rapaz, que merda eu fiz? Revogou. Beleza? Vamos lá. Nessa situação hipotética, o princípio em que se fundamentou o ato de revogação foi o princípio da... Meu irmão, passar em concurso é muito fácil, né, velho? Porra, é fácil pra caralho. Vai pra próxima. Questão Q 95596. Tem um textozinho aí. Artigo 37, reportou de modo expresso a administração pública apenas 5 princípios. Fácil é ver se, entretanto, que números outros merecem igual consagração constitucional. Uns poucos já expressamente na lei maior, na Constituição, conquanto não mencionados no 37 caput. Outros por nele estarem abrigados logicamente. Ou seja, tanto princípios expressos como princípios implícitos. Ou seja, o texto não disse porra nenhuma. Tendo o texto acima como referência inicial, assinala a opção acerca dos princípios da administração. Ó, vai para a letra E. A gente está falando de princípio da autotutela, por isso que eu vou logo para a letra E. Pelo princípio da autotutela, a administração controla, sublinha controla. Até aí, tá certo? Vamos lá. A administração controla seus próprios atos, com a possibilidade de revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso do Poder Judiciário. Certíssimo. Independentemente de recurso do Poder Judiciário. Ou seja, é exatamente o que a súmula falou depois. Ressalvados, em todos os casos, a apreciação judicial. Então, o cara pode entrar com recurso no Poder Judiciário, mas a administração, independente de um recurso judiciário, a administração pode revogar um ato que ela não está achando mais conveniente ou ela não está achando mais oportuno, ela pode sim revogar esse ato. Beleza? Galera, vê. É assim que o CESP entende. Tá ligado? É assim que o CESP entende e é assim que o CESP pergunta, por incrível que pareça. Mas é muito fácil. Mas o que é fácil? O fácil, velho, é porque aqui a gente está discutindo, está falando, está exemplificando e eu estou falando a linguagem de vocês. Percebe que eu estou falando a sua linguagem, né? Então, eu estou tornando um negócio fácil para todos nós, Beleza? Diz aí, meu patrão. Ó, Márcio falou uma coisa aqui que está um pouco além dessa ideia dos princípios. Eu quero que a gente saia daqui fera nessa ideia do princípio da autotutela. Mas Márcio falou o seguinte, olha, o Poder Judiciário, para anular um ato administrativo, ele precisa ser provocado. Sim. A professora Gabriela vai explicar a vocês que existe um princípio no direito penal que é a inércia judicial, a inércia judiciária. Né? Não é a professora Gabriela, a professora constitucional vai dizer isso a vocês. Existe um princípio chamado inércia da jurisdição, ou inércia jurisdicional. O Poder Judiciário, ele fica inerte, ele fica parado, ele precisa ser provocado, beleza? O Poder Judiciário precisa ser provocado, beleza? Beleza, cabeça fria, meu irmão. Valeu, meu brother. Metade da sala vai embora. Diz aí. Pode. Ó, a administração, pelo princípio da autotutela, uma observação bem legal que você falou. O princípio da autotutela, a administração ela pode se controlar tanto de ofício para o cidadão, então, como por provocação. Provocação, beleza? Tanto esse controle tanto pode ser de ofício, como pode ser por provocação, beleza? Um outro princípio que é interessante, que geralmente cai também. Um outro princípio que também cai, às vezes, em prova CESP, é o princípio da especificidade, ou o princípio da especialidade. Especialidade. Princípio da especialidade. O que é o princípio da especialidade? Bicho,
O princípio da especialidade é o seguinte, se eu tenho uma coisa geral e eu tenho uma coisa mais específica, o que vai valer é a coisa mais específica. Vou dar um exemplo. Lesão corporal numa mulher que o cara coabite com ela. Lesão corporal no Código Penal. Mas também é o quê? Maria da Penha. Percebe que aqui é geral e aqui é mais específico? O cara vai cair aonde? Maria da Penha. Dá para entender o que é o princípio da especialidade? Então, isso o que é que tem a ver com o princípio, com o direito administrativo? O direito administrativo é o seguinte, velho. O que for mais especial, como a administração tiver mais especialidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Administração direta, não se preocupe que isso aqui vai ser o nosso próximo assunto, a próxima aula. E a administração indireta. É porque seca, aí apaga melhor. Ó, pensa, administração direta, União, Estados, DF e municípios. É a administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. Ó, vamos imaginar aqui, ó, uma autarquia municipal do município de Maceió que trabalha com trânsito, a SMTT. Então, a SMTT, ela é mais especial na questão de trânsito, beleza? Ela foi criada para trabalhar com trânsito. Então, o que acontece? Acontece que isso aqui recai exatamente o princípio da especialidade. Por quê? Porque a galera que está aqui na SMTT, que é uma autarquia municipal, não se preocupe se você não está entendendo o que é uma autarquia municipal. Isso é na próxima aula que a gente vai falar. Mas, só entenda isso que eu vou falar. A SMTT é uma autarquia municipal do município de Maceió. Como ela foi criada apenas para trabalhar com trânsito e transporte, então ela tem especialidade na função trânsito e transporte. Deu para entender? Então eu vou ter o município de Maceió, que é geral, a Secretaria de Trânsito, de Transporte, eu acho que é a Secretaria de Transporte, mas aqui é o geral. Mas eu tenho a SMTT que trabalha exatamente com a especialidade de trânsito e transporte. Beleza? Então exatamente isso cai no princípio da especialidade. Certo? Entenderam, crianças? Beleza? Temos quanto tempo ainda de aula? 15? 20 ou 15? 13. Beleza. Vamos lá. Vamos responder o resto das questões? Vamos lá? Ó, outra coisa, antes, existe um outro princípio que a gente vai começar a falar também, principalmente na próxima aula. Um outro princípio é o princípio da tutela. Tutela. O que é a tutela? Ó, é quando a administração direta, direta controla um ente da administração indireta. Nesse controle aqui, vai existir vinculação e não hierarquia e subordinação. Eu não estou entendendo. Cara, isso aqui vai ser basicamente a nossa próxima aula. Mas entenda o seguinte, que o princípio da tutela é o princípio que rege para a administração direta controlar os entes da administração indireta. Deu para entender? Deu para entender? Diferente do princípio da autotutela, que é quando um próprio ente se controla. Beleza? O princípio da tutela é quando um ente da administração direta vai controlar um ente. Perceba que eu estou fazendo aqui, ó, essa ideia horizontal. Não tem hierarquia, não tem subordinação. O princípio da tutela é quando o ente um ente da administração direta vai controlar um ente que ele criou da administração indireta. Então esse princípio é o princípio da tutela. Beleza? Deixa eu ver se tem mais aqui para falar para vocês. Uma coisa que eu acho interessante falar é... Todo mundo já ouviu falar em nepotismo. Né? Nepotismo. Ó, o nepotismo, ele fere o princípio da moralidade. Beleza? O nepotismo, ele fere o princípio da moralidade. Não é moral o administrador, no caso o prefeito, um governador, um diretor de um órgão, colocar pessoas da família dele. Todo mundo sabe o que é nepotismo, né? Inclusive o nepotismo cruzado.
Ele fere o princípio da moralidade. Beleza? Também. É exatamente nessa ideia que a gente não pode brigar com as questões, né? Porque o nepotismo ele fere o princípio da moralidade e, quer queira, quer não, ele também fere o princípio da impessoalidade. Beleza? Show de bola seu raciocínio aí. Muito bom. Beleza, tem mais questões aí? Tem um monte, né? Qual é a próxima aí? 19 é? 23? A 20. Fala de qual? Da tutela. Falta um monte, né? Bom, excelente. O princípio da tutela administrativa se distribui. Ó, presta atenção. Esse quesito aí, a questão de código Q 328799, ele, ó, essa questão, ela tipo que resume o que é o princípio da tutela. Entendeu? Lembra, o princípio da tutela é quando uma administração direta está controlando um ente criado por ele, que é a administração indireta. Beleza? Então, o que é que ele controla? O que é que ele controla? Ele controla a letra A desse quesito aí. Ele controla politicamente, institucionalmente, administrativamente e financeiramente. Beleza? Ok? Cara, isso aí é a conclusão do princípio da tutela. No princípio da tutela, o ente político, que é a administração indireta, controla o ente da administração indireta politicamente, institucionalmente, administrativamente e financeiramente. Beleza? Letra E. Ó, a letra E, supervisão ministerial, controle direto e controle indireto. Supervisão ministerial, a gente vai ver na próxima aula, que é só quando for a União criando um ente da administração indireta. Só nesse caso que é supervisão ou controle ministerial. Beleza? Nos outros casos vai ser controle finalístico. Vai ser controle finalístico. Porque o ente da administração direta, ele vai controlar se o ente da administração indireta está fazendo a finalidade para que ele foi feito. Certo? Beleza? O próximo quesito fala assim, o princípio da continuidade do serviço público é isso? É? Pronto, olha para cá. Um outro princípio é o princípio da continuidade do serviço público. Continuidade do serviço público. Ó, esse princípio da continuidade do serviço público a gente vai trabalhar mais ou menos na aula 6 ou na aula 7, muito fortemente ele, quando a gente trabalhar serviço público. É o seguinte, o serviço público ele tem que ser contínuo. Qual é o serviço público? Todos. Segurança pública, educação, saúde, saneamento, energia elétrica, todos esses serviços públicos eles têm que ser contínuos. Ele não pode parar. O governador não pode dizer, ó, eu vou dar segurança pública só agora no verão. Começou a chover, não vem turista, vai acabar esse negócio de segurança pública. A polícia vai ficar só deitado. Não, pô. Por quê? Porque tem que haver o quê? Continuidade do serviço público. Deu para entender? Professor, existe alguma exceção a essa continuidade do serviço público? Existe. O artigo 13, salvo me engano, o artigo 13 da Lei 9.784, ele diz que tem 2 casos que pode haver a quebra da continuidade do serviço público. E é lógico, é uma questão lógica. Primeiro caso, emergência. Vamos lá. Não, emergência. Vamos imaginar. Energia elétrica. Energia elétrica é serviço público? É serviço público. Veio um caminhão, derrubou o poste aí na frente, torou os fios tudinho. Houve uma descontinuidade do serviço público? Houve. Mas está na exceção, pô. Foi uma emergência. Deu para entender? Vou continuar com a energia elétrica. Você tem esse apartamento. Chegou a conta da Eletrobras, você diz, vou pagar não. Chegou a conta do outro mês, vou pagar não. A Eletrobras mandou uma cartinha para você. Eu acho que você não está entendendo o que é para pagar energia elétrica, tal. Você olha para a cartinha e diz, não vou pagar ainda. Então o que é que a Eletrobras vai vir? Vai vir e vai ter uma descontinuidade do serviço público.
mas ela avisou previamente e porque você está inadimplente. Então, qual é a outra exceção? A inadimplência com um aviso prévio. Deu para entender? Contei uma historinha besta para entrar na lei. Sempre que ser atendidos, tem. Mas vai existir alguns momentos que os princípios eles podem não ser atendidos. Por exemplo, estado de sítio, estado de defesa. Tem alguns momentos, a Constituição traz alguns momentos que os princípios pode haver vê a palavra que o CESP usa, pode haver uma mitigação dos princípios da administração pública. Deu para entender? E quando houver o quê? Quando houver exatamente fatores que a própria Constituição determina. Estado de sítio, estado de defesa, calamidade e tal. Então, vai haver essa exceção? Vai haver. Por quê? Porque a própria Constituição falou. Tá certo? Deu para entender a ideia? Show de bola, meu irmão. Com essa explicação, vamos para a questão. A questão, código Q 792469. Diz assim, ó. O princípio da continuidade do serviço público afasta a possibilidade de interrupção, ainda que se trate de sistema de remuneração por tarifa, na qual o usuário referido serviço esteja inadimplente. Não afasta a possibilidade de interrupção. Pode interromper se o cara estiver inadimplente. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Ó, Exato. Então tá errado. Ó, a resposta dessa questão é a letra D. Diz assim, ó. O princípio da continuidade do serviço público tem relação direta com os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público. Vamos lá. Por que eu vou continuar? Porque vai haver uma continuidade do serviço público. Ele tem uma relação direta com o princípio da eficiência. Por quê? Meu irmão, o que é que se busca na administração pública? Interesse público. O que é que se busca com a continuidade do serviço público? Interesse público. Isso torna a administração o quê? Eficiente. Deu para entender como é que o CESP entende? Sim ou não? E a supremacia? Onde é a supremacia do interesse público? A supremacia. O que é a supremacia da administração? Poder a administração está num patamar superior ao do privado. Então vamos lá. Segurança pública. Quem é que dá segurança pública a gente? A administração pública. E para dar segurança pública tem que haver o quê? Uma continuidade do serviço. Isso é reflexo do princípio da eficiência, que se reflete na supremacia do interesse público. Beleza? Tem uma próxima aí da motivação, né? Princípio da especialidade, Código do princípio da legalidade, da interesse público. A partir da... Vamos lá, eu quero agora... Exato. A 25, 26, 27, 28, 29 e 30 a gente já fez? A 30 não, né? Pronto, a gente vai fazer a 30 e dever de casa. Todas as outras questões têm o códigozinho e vocês vão fazer, olhar o código, beleza? Coloca no Google, a questão vai aparecer e você responde a questão. Em 2009, a prova do CESP da Polícia Militar do Estado do Distrito Federal disse a seguinte: considerando a situação hipotética acima descrita e os princípios da administração pública, julgo o item a seguir. Bora lá. O princípio da moralidade, sublinha a moralidade. É foda, né? Olha, o cara errar essa questão aqui, meu irmão. O princípio da moralidade não está previsto expressamente na Constituição. E sua aplicação é feita com base em construção jurisprudencial. Tá certo isso? Não, né, velho? Moralidade está aqui no caput. Galera, só uma pergunta a vocês. A aula de hoje ajudou você a botar um tijolinho na construção do seu futuro? Então, foi essencial para mim, foi muito importante para mim também. Galera, quem quiser, me segue no Insta, Prof. Antônio Helder, que eu publico lá algumas coisinhas que ajudam vocês.